Quinta fase desse DVD, biotecnologia e transhumanismo, que precisa de uma quarta revolução industrial, que gera mercado e gera consumo exorbitante. A ciência assume totalmente o DNA humano. Agora, daqui para frente, nós vamos tratar a perspectiva da escravidão total. Senhores, o que eu vou falar aqui para vocês é surreal. Se já era um absurdo que vocês ouviram de mim, agora daqui para frente, então vocês vão ficar assustados, tá? Mas lá no texto de Apocalipse 9:6, Jesus diz a João, ao apóstolo João: naqueles dias os homens buscarão morte e não a acharão. Desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. Eu, quando criança, eu lia esse texto e dizia: será que isso não prega a satisfação de Deus de querer fazer com que os homens pagam por tudo que eles fizeram, com praga, desgraça e sofrimento? Eu tinha conflitos, porque eu não entendia direito o que este texto queria dizer. Mas ao longo dos anos, com estudos e aprofundamentos, como que foi importante esse peso sair de mim, e chegaram ao entendimento de que Deus, ele não tem uma tabela periódica de pragas da qual ele tenha que cumprir, e sequer satisfação de fazer homens sofrerem. A praga que nós estamos enfrentando é corrupção. E os homens estão por detrás desse plano da escravidão. E é bem possível que o texto de Apocalipse 9:6 esteja prevendo uma era robótica, de metade homens e metade máquina. Porque o que faria um homem querer morrer e não conseguir? Se não estar conectado. Surge uma perspectiva possível de que seja isso aqui, tá? A confirmação de que Deus vai deixar essa corrupção chegar a esse ponto de escravizar toda a humanidade, e até mesmo decidir quando ela morre, por causa da hiperconexão. Porque aí o ser humano já vai estar todo trabalhado roboticamente, ou seja, reconstruído, para ser mantido dentro de uma vida artificial e digital, que se ele quiser sair, ele não vai poder. Por isso que eu não quero mais estar aqui. Mas é pauta da agenda da ONU que eu vou falar para vocês, e os autores afirmam isso aqui. Que essa gestão global, que essa mente global gerou um banco digital de gêneros, controlado por uma estatal, e vocês sabem qual, capaz de gerar uma tabela de DNA, digitalizar toda a vida, com códigos numéricos, com criação de códigos genéticos patenteados, a transformação e a reprogramação das formas de vida, transhumanismo, dispositivos implantáveis para gerar uma escravidão total. Um mundo corporativo, tanto científico como digital, que desempenhou o papel de invadir a democracia, dominar o mercado, e agora se esforça para dominar a esfera da vida humana e da sua genética. A fusão da vida natural para a vida artificial, que não é acaso, já começou, e o mercado digital invade a esfera da democracia, dominando a vida alheia, com a capacidade de conectar o fluxo da informação genética entre células vivas de toda espécie. Senhores, eu estou lendo o que eles falam. Isso aqui eu não tirei de mim, nada do que eu estou lendo aqui. Desde 1980, a Corte Americana autorizou o primeiro registro de patente de um gene. Mais de 40 mil documentos similares já foram feitos, abrangendo quase 2.000 genes humanos. O mesmo acontece com tecidos tirados de pacientes e usado para fins comerciais sem permissão expressa de seus doadores. Aquilo que Hitler fez, que foi experimento em judeus com ciências de manipulação, eles continuam fazendo até o dia de hoje. E eles estão dizendo isso, que é criminoso. A tua célula
de identidade, você fala que você doa órgãos. Aqui, eles pegam o corpo e não falam nada, porque estão acima do poder, tá? Na prática, o gene ou tecido propriamente dito passa a ser controlado comercialmente pelo detentor da patente. Ele vai construir um protótipo de ser humano que ele vai ser o patenteador disso. As multinacionais desempenham um papel crucial da exploração desses avanços com aplicação comercial lucrativa. A digitalização da vida, plataforma, e a criação desses códigos genéticos humanos, a fiscalização cibernética, visa não só agregar conteúdo informativo e instruções operacionais complexos de códigos universais de biologia decifrável, catalogadas, bem como mudar a configuração e as funções humanas, programar a vida. Marca o início desta era digital. Transformar formas de vida ou reinventar a vida de acordo com o design humano seletivo dentro de um arquivo digital. E o mercado segue visando dominar a esfera da vida. A criação de uma tabela genética, vida codificada, de plantas, animais, bebês, bactérias, micróbios dentro de uma forma de vida catalogada, com caracteres, funções e estruturas criadas de forma pré-estabelecida. Todas as empresas do braço corporativo da biotecnologia sintética serão os únicos a terem controle e acesso a qualquer forma de vida, organismos, embriões, sementes de gênero alimentício e etc. A vida fabricada, como chamam, assim podemos reconhecer, construída e avaliada por meio de um processo artificial, sem características hereditárias, com um genoma que leva a uma marca d'água, incluindo um código numérico que certifique que não é natural e leva o nome de seus fabricantes. Quando o homem tiver uma etiqueta no corpo dele para dizer quem o fabricou, eu não... Senhores, eu pergunto para mim, está na pauta da agenda, nós vamos chegar a esse ponto mesmo? De controlar design humano? Fala sério. As novas habilidades desenvolvidas pela ciência assumem o domínio do DNA humano, trabalhando pela mudança permanente da genética humana por meio de dispositivos implantados, como se fossem deuses, né? E o Conselho da Agenda Global do Fórum Econômico Mundial expõe um relatório de pesquisa profunda com pontos de inflexão tecnológica e impactos sociais publicados em setembro de 2015. Olha só. A seguir algumas mudanças tecnológicas que eles querem agora antecipar à sociedade e ao conhecimento que vão chegar ao mercado. Vamos estourar fogos aqui agora. A intervenção de doenças de natureza genética como o mal de Parkinson, Alzheimer, esclerose múltipla, câncer, diabetes, etc. Que é bem atrativo. Projetar bebês, modificar crianças, selecionando características estruturais e capacidade como seres projetados. Ou seja, se eles não quiserem mais que negros existam, eles vão fazer isso. Você não vai poder mais ter filho quando você quer. Você só vai poder ter filho quando eles quiserem. E um filho que eles programem, design, com a cor de olhos, cor de cabelo, com tudo que eles querem. E uma marca d'água aqui, na poupança talvez, do Bill Gates. É lógico que é ironia, mas uma etiqueta que vai andar atrás de você, vai. Mais ético. Um bebê projetado. A iminente criação de uma vida artificial de acordo com o design humano. O uso de organismos sintéticos, a vida sintética, vida robótica, genoma projetado, inclusive alimentação. Clonagem humana. Criação de partes de corpo por impressão 3D. Desempenho, ou seja, até aqui pode ser até atrativo para você, mas em troca nós queremos tua alma, teu pensamento, tua vida, tua liberdade, tua autonomia, tudo, dá? Pensa nisso. A criação de partes de corpo, desempenho, controle de natalidade, controle genético de embrião, que eu já falei aqui, e de fertilidade, alimentos geneticamente modificados, produção seletiva e o fim da agricultura. Você só come agora o que é industrial. Ninguém mais cultiva nada.
neurotecnologia, inteligência artificial, cidades inteligentes, tecnologias implantáveis como celular na cabeça, onde você quiser, como tatuagem, que eu já tratei, implantável, como também presença digital. Visão por interface imediata e direta, tecnologia vestígio, computação ubíqua, blockchain, Bitcoin nas mãos do governo e as funções administrativas de tudo isso na mão das corporações e na mão de um cara só. Mas Klaus Schwab, ele traz aqui uma perspectiva negativa de todas essas que são positivas. Olha o que ele fala aqui: a perca da privacidade e do potencial da vigilância, o aumento da dependência e da perca de noção das realidades. Que honesto ele, né? O aumento da manipulação e da câmara do eco, a fragmentação política, percas de emprego, prestação de contas, tá? Responsabilidade e responsabilização de governos por infringir algarismos, ameaças existenciais para a humanidade, tributação em tempo real para você que não gosta de pagar imposto, não tem como fugir do fisco agora, primazia da propriedade intelectual como fonte de valor de produtividade, produção controlada, ampliação de capacidade cognitiva humana que desencadeia novos comportamentos e novas culturas, gente robótica, desigualdade exacerbada, aumento de resíduos e eliminação de materiais descartáveis, pela impressão 3D que ele fala aqui. Em matéria, que vai aparecer para vocês aí na tela, transferindo o cérebro humano para um computador através de um microchip. Perspectiva da Neuralink e Elon Musk. Outra matéria: bioengenheiros imprimem fígado em 3D em funcionamento. Quem quer um fígado em 3D aí? Procura. Aqueles que já têm a patente disso, tá? Inclusive para alguns cara de pau, imprima uma cara nova, por favor, em 3D. Matéria da UOL em 2018. Firmas britânicas afirmam que planejam colocar microchips em seus funcionários, com aquela visão sofisticada de fazer você ser escravo, ou seja, um escravo moderno. Um mundo corporativo, científico e digital que invadiu a democracia pelo mercado agora domina a esfera da vida humana por códigos genéticos. A vida aqui neste tempo que será propriedade de um superestado onipresente, e as características íntimas pessoais dos cidadãos virtuais estarão dentro de um cadastro digital. Serão reconhecidos como cidadão oficial, transhumanista. E esse é o prestígio de todos eles. Tem os superpoderes. E fora deste mundo tecnocrático, quem não aceitar não existirá mais. Entendeu? Ou você entra ou você sai. Essa é a perspectiva da era digital. Senhores, é uma tabela humana que eles vão ter em mãos para dizer como vai ser a humanidade nesse tempo aqui. Então essa escravidão chega ao nível assustador aqui na narrativa desses livros, tudo por causa de uma porta, uma única porta: a sofisticação da vida escrava que nós já temos, de ter que depender disso, de ganhar, de não ir para lugar nenhum. Tem pessoas que vão querer ultrapassar essa realidade e arrisca. Senhor, nós vamos entrar agora na fase 6 desse DVD, fundamentalismo econômico, e aqui de tudo que eu falei, fecha o quadro. Entraremos no mérito da moeda digital por um declínio universal da democracia econômica. Aqui é o caos. O sistema blockchain, moeda digital, circulação financeira dentro de uma perspectiva eletrônica, autoridade subjacente de confiança de uma central neutra, criptografada, controlada e inspecionando todos. Apocalipse 13, versos 16 e 17, Jesus diz:
E fez que a todos pequenos, grandes, ricos, pobres, livres, escravos, lhe fosse posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar ou vender, senão aquele que tivesse o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. O compromisso global para promover a identidade digital única para todos. ONU e todos os membros adotaram um projeto de objetivos para 2030, do qual classificam como Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. Esta agenda é um plano de ação mundial dentro de um aspecto de medidas urgenciais e necessárias que equilibram 3 dimensões da vida do ser humano: vida econômica, vida social e vida ambiental. São 17 objetivos e 169 metas tecnológicas cujos objetivos gerais estão nessa agenda. Acelerar o cadastro da identidade digital de cada cidadão nesse mundo. Estabelecer padrões por uma estrutura administrativa descentralizada, digna de confiança, que facilite a interoperabilidade comercial. Terceira, incentive de multifinanciadores a identidade digital, estabelecendo um governo neutro que provoque participações por ecossistemas diversos, gerenciando reuniões, promovendo eventos e discussões. A crescente força política desse projeto de 2030, meta 16.9, tem um programa ambicioso de harmonização por meio de hiperconectividade global, a rápida proliferação de aparelhos que se conectam entre os outros, combinados com potência computadorizada e a rápida extensão da banda larga, permitindo novos métodos de registro e interações entre indivíduos e seus dados de identidade. Segundo, tecnologias emergentes, novas tecnologias, incluindo blockchain, quando usadas em um conjunto com tecnologias certificadas como biometria, possibilita que todas as pessoas tenham acesso e façam parte de uma plataforma segura, verificada e persistente de forma tecnológica. Ou seja, que todo mundo será seguro lá dentro, mas que quem nos submeter não vai poder estar. A segurança que acaba virando o quê? Uma arma contra quem não vai aceitar ser controlado assim. Raciocínio. Terceiro ponto, chamadas globais para um novo modelo de identidade. Consumidores estarão requerendo experiências digitais consistente e com mais privacidade. De 2017 a 2020, o trabalho deste pacto focará desenvolver e testar as melhores soluções tecnológicas para uma identidade digital, trabalhando com governos para estabelecer agências que implementem soluções rápidas. Por volta de 2030, teremos facilitado uma escala segura, verificável, persistente, acessível em qualquer lugar de um sistema digital consciente com o objetivo 16.9 de desenvolvimento sustentável. Na medida em que se abrir a porta, mais gente vai entrar com esse pensamento de segurança e vida sustentável. A Fundação Rockefeller, com a participação da Accenture, plataforma de tecnologia, Microsoft, IBM, trabalhando com tecnologias de biometria através de um novo sistema blockchain criptografado. Notem vocês que as mesmas empresas lá de trás estão na frente disso, tá? Trabalhando por um sistema criptografado de assinatura digital para descentralizar identidades, usando o poder do mercado, estimulando consumo para introduzir autoidentidade digital. A identidade digital poderá ser 100% controlada pela Fundação Sorvin, criada pela IBM, pela Microsoft e outros grupos que trabalham com reconhecimento biométrico blockchain. A Sorvin Foundation é uma organização sem fins lucrativos que trabalha no desenvolvimento Sorvin Network, desenvolvendo credenciais online com serviços de segurança contra fraudes cibernéticos. Parceiras globais que trabalham para dar o empurrão da agenda da ONU para uma identidade digital. A Fundação Bill Gates
e Melinda Gates, como Fundação Citi, Mastercard, Visa, Dolly Food, Walmart, Nestlé, Unilever, tudo gente de lá de trás que eu te falei lá de Hitler, né? Recomendando o uso do pagamento digital ao invés de dinheiro, promovendo circulação financeira como pagamento digital em países membros, a fim de reduzir custos, implementar segurança e inclusão financeira avançada. Senhores, vocês estão ouvindo o que eu estou lendo aqui? Isso vai ser gerenciado por uma empresa só, que eles indicaram. Eles quem, pastor? A dinastia, o conglomerado, tudo aquilo que eu vim falando desde lá de trás. Eles estão preocupados com o destino da humanidade e entenderam o seguinte, que essa vida digital deve ser controlada por gente que eles prepararam. Olha a situação. Somente a partir da quarta revolução industrial aplicaria essas condições físicas que nós estamos falando aqui e digitais, como está sendo tratado nos livros, uma categoria digital. Eles precisam da quarta revolução industrial, tá? A internet de todas as coisas, a IoT, como chama, descrita com relações às coisas, produtos, serviços, lugares, espaços, genética, dinheiro, etc. Dentro de um catálogo numérico, uma plataforma digital, uma cadeia de fornecimentos de dados, que torna possível para as pessoas relacionar-se com a internet, a revolução digital cria novas abordagens radicais entre o indivíduo e as corporações. E o blockchain é uma dessas coisas que certifica: aqui vocês estão seguros, neném. Não saem daqui porque aqui vocês estão seguros. Seguros, inclusive, daqueles que vão se revoltar, mas nunca vão entrar aqui, porque nós o excluímos. É o submundo. E aí a gente vai começar a viver uma perspectiva diferente, tá? A visão criptografada da vida é nada mais isso. Ela entra por uma visão de segurança, mas na verdade o que eles querem é que ela seja um forte, uma prisão, aonde quem entra não sai mais, porque já está catalogado, já está chipado, já está numerado, já respondendo roboticamente ao pensamento, às expressões que eles definiram, tá? Está descrito como livro Razão Distribuído, que é um protocolo no qual a rede de computadores verifica de forma coletiva qualquer transação antes de registrá-la ou aprová-la, permitindo que pessoas que não se conheçam tenham uma base de autoridade subjacente de confiança, uma central neutra criptografada, controlando e inspecionando até a relação entre eles. A ideia é impor um sistema que obtenha o controle total das informações e das relações. Para isso serve o blockchain, tá? O Bitcoin, que é a moeda digital, como alguns conhecem, é um blockchain mais conhecido no momento na área econômica mundial. Mas esta tecnologia logo dará origem a outras. Se agora a tecnologia do blockchain registra transações financeiras feitas de moedas digitais, o Bitcoin futuramente ele servirá para registrar coisas bem diferentes, como nascimentos, óbitos, títulos, propriedades, certidões de casamento, diplomas escolares, pedidos de seguradoras, procedimento médico, votos eleitorais, qualquer tipo de transação que só poderá ser feito dentro de uma plataforma digital deles e codificada por eles. Fundamentam um sistema verdadeiramente global. A eficiência, a velocidade, a utilidade, a segurança, a capacidade e a abrangência, que é a isca. Ah, pegou? Em troca, nós queremos o seu trabalho, a sua economia, o seu capital, a sua identidade, os recursos naturais, confiscado por nós, pelo nosso sistema, em troca dessas ações positivas de serviço e garantia. É o toma lá da cá, né? Que diz o digital, né? Você quer, mas você vai ter que pagar. Numa matéria de Fernando Simon Luke, da UOL de 7/4/2007, a criptografia é uma linguagem cifrada do Egito Antigo e de arte militar.
Trata-se de um conjunto de técnicas que permite tornar incompreensível uma mensagem, de modo que somente o destinatário, com acesso às convenções combinadas, chamada chave, pode decifrá-la. Antes de garantirem a confiabilidade desse sistema no mercado financeiro, o primeiro uso desse sistema foi na área militar, ocorrido no chamado bastão de Licurgo, utilizado por volta de 475 anos antes de Cristo, e na Segunda Guerra Mundial por mensagens trocadas entre os nazistas. Só para você ter uma noção, que é um outro fator que comprova como que eles vêm repetindo o mesmo sistema de governo, numa visão mais contemporânea. Os irmãos entenderam aqui que o Egito usou esse sistema criptografado? Ouviram bem? Que isso era uma técnica militar deles? Mensagem que trocavam entre eles que só eles podiam entender? É assim como eles vão tornar a plataforma digital. Só entende, só compreende, só existe, só conversa, só tem acesso a direitos quem é de lá. Quem não for, não existe, não entende, não tem, não pode nada. Aí você já começa a entender onde vai ficar a igreja. Tá? Arqueologia do dinheiro. Por quê? A Bíblia diz aqui: e fez que todos pequenos, grandes, ricos, pobres, livres, escravos, lhe fosse posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar, vender, viver, entrar, sair, se não tivesse o sinal dele, o nome dele ou a marca dele. Agora você está entendendo por quê? Porque se trata de uma digitalização da vida, de uma vida artificialmente criada, de um mundo que não é o real, é o surreal, mas que todo mundo foi transportado para lá a nível de identidade, informações pessoais e outras coisas que eu citei aqui, e lá dentro não sai mais. E quem está aqui fora que não quis perder a autonomia, que não quis perder fé, que não quis render-se, né, a esse sistema, e como preço negar Cristo, vai ficar do lado de fora e não vai existir. Não tem como penetrar, não tem como pular o muro, senhores, não tem. Não tem como a gente construir aqui uma visão do tipo revolucionária. Nós não aceitamos, mas vamos entrar porque vamos requerer o nosso direito, senhores. É só a Vivo e todas as comunicadoras de internet tirarem fora do ar a conexão, todos nós ficamos incomunicáveis. Certo? Imagine isso num nível maior. Arqueologia do dinheiro, entendam, senhores. A moeda sempre refletiu a mentalidade de um povo e de sua época, e sua produção sempre foi vista como uma necessidade do homem de se relacionar comercialmente e culturalmente. Lá atrás, essas relações eram feitas por trocas de mercadoria. O indivíduo valia o que ele tinha em mãos. Tá? Com a Revolução Agrícola, perdendo espaço e entrando a urbanização, a transformação desse processo produtivo por sementes e gêneros, trazida pela primeira e segunda Revolução Industrial, os clássicos alteraram mais uma vez a noção dessa riqueza. O que passou a valer agora são as notas que tem em mãos do indivíduo. Por isso que vocês veem, inclusive na nota americana, os símbolos da maçonaria. Ali na nota americana, o que eles estão deixando claro é o seguinte: nós dominamos o aspecto dos papéis, ou seja, nós dominamos a arqueologia do dinheiro mundial. E todas as fusões, como todas também revoluções financeiras e econômicas, tá? Por isso que você vê muita simbologia deles em notas. A primeira Revolução Industrial de 1760 a 1840, de transporte e mecânica, como a segunda Revolução Industrial, no final do século XIX, de energia e produção, representa o sistema financeiro clássico, que pelo dinheiro impresso, a economia era mais formal, por transações financeiras feitas por instituições e órgãos reguladores do governo, tributados pelo Estado. Aprimora-se o conceito econômico, mais individualista, metódico,
criando níveis e posições de cada indivíduo dentro da sociedade ou estruturas e grupos favorecidos por uma base de distribuição e controle mais seletivo de níveis de propriedade de nação. Conceito que acumula para o indivíduo seu capital de giro, valores em reserva, que ele vale o que ele possui ainda, tá? Que ele tem em mãos. Ninguém está controlando isso para ele, ok? A não ser as instituições e os bancos, tá? Se preocupando com a coletividade. Até aqui o patrimônio representa o valor econômico pertencente àquela pessoa. A institucionalização chegou para o sistema financeiro clássico, tá? Mas não alterou tão radicalmente assim aquela impressão de que agora ele não é nada, como eu vou fazer você se sentir na quarta revolução. Mas espera lá. O sistema financeiro neoclássico traz a transformação do processo produtivo para uma economia mais compartilhada, possibilitada pela tecnologia, de preferência que tenha acesso às propriedades de ponto a ponto, partilhada de bens pessoais em vez de bens corporativos, com facilidade de acesso, maior interação social, consumo colaborativo, compartilhamento de forma aberta, resultando maior confiança. Esse momento da revolução é o que nós estamos, na verdade, agora vivendo a nível também de globalização. A terceira revolução industrial, que começa em 1960, entra a automatização e a digitalização, impulsiona mais isso ainda por tecnologia e digitalização. E este processo revolucionário na área de produção permitiu todo mundo, com esse interesse de globalizar ou chegar a outras dimensões nacionais com aquilo que vende, com aquilo que compra, ou coisa parecida, impulsionou mais ainda esse interesse. Intenso desenvolvimento de produção em massa e extrema divisão de trabalho, o aparecimento do capitalismo industrial e posteriormente o capitalismo monopolista, aumentando demograficamente, em parte, as modificações também agrícolas ou técnicas agrícolas. A crescente urbanização, acarretados de problemas sociais, o aparecimento de enormes quantidades de mercadorias proporcionando o conforto que toda a sociedade gostaria de ter. A institucionalização do processo de mercado e comércio, como também a globalização, potencializam a quebra da economia formal para uma economia digital. Daí quando a gente começa a falar do surgimento do sistema do blockchain ou da moeda criptografada, impõe um sistema financeiro alternativo agora, de códigos, que coloca um ponto final na economia formal. Você não é mais o que você possui em notas ou em propriedades. O que você é e o que você tem agora está dentro de um banco de dados que só eles controlam. O sistema financeiro que pagava em papéis, dinheiro expresso, onde a relação comercial só poderia ser feita por instituições ou órgãos reguladores do governo de cada país, exemplo, bancos, e mercado, capital, crédito, câmbio e monetário, passa a uma plataforma digital codificada, a um mercado único globalizado, com um regulador econômico controlado por uma ordem numérica que esteja conectada em um único banco de dados de rede integrada, cujos mecanismos de gerência quebram o papel do governo e fazem das corporações que lideram isso, amém, que fizeram florescer a descentralização dos poderes públicos, o primeiro governo real a implantar o blockchain, ou seja, um governo tecnocrático. A terceira revolução pode incluir uso biométrico, cartão de crédito, para atrair mais a população mundial para esse senso de conforto, de rapidez, de agilidade, etc, etc, etc. É a isca para o que vem na quarta revolução. E o que vem na quarta revolução? Um sistema que quebra inteiramente a economia individualista. A matéria de 2006 vai entrar na tela. Vários bancos centrais, incluindo o Banco da Inglaterra, o Banco Popular da China e o Federal Reserve, estão querendo explorar o conceito de centralizar suas moedas digitais, usando a tecnologia blockchain. Pastor, o que o senhor tem a dizer para isso? Não vão conseguir.
Isso vai ser gerenciado por uma única entidade holística, como foi dito, e foi previsto por eles também. Banco vai desaparecer. É só um momento de adaptação. A quarta revolução industrial, que já é uma vida digital e uma inteligência artificial, já compreende o controle e o domínio total dos indivíduos, sociedade, governos, organizações, tecnologias implantáveis, presença digital, dispositivos interconectados, computação ubíqua, cidades inteligentes, robótica nos serviços, seres projetados, neurotecnologia, etc. Certo? As etapas dessa revolução se dividem: conceito econômico individualista, noção de riqueza e a mercadoria e troca de bens em favores. Isso já se descartou. Conceito econômico compartilhado, noção de riqueza, que é o valor de reserva em dinheiro em espécie, dinheiro em colchão. Escondeu em colchão, esse cara não vai existir mais. Conceito econômico formal e institucionalizado, noção de riqueza, que é o crédito do investidor, o fator da globalização. A mera impressão de conforto econômico que nós estamos agora, exatamente agora, que vai desaparecer. O que vai prevalecer é isso aqui. O conceito econômico eletrônico. Sem dinheiro efetivo, uma sociedade sem dinheiro efetivo e sem sementes. Garante o fim da liberdade nominal, da intimidade e do anonimato. Ninguém mais guarda dinheiro agora sem o governo saber. Noção de riqueza passa a ser representada por cifras numéricas. Você vai ter um reloginho implantado, você não, entre aspas, tá? Um reloginho implantado, sabe Deus e mais em que parte do seu corpo, que vai trazer para você ali o bônus. E cada passo que você der é um bônus que você perde. É uma taxa que você paga. É mais ou menos a vida futurista. Você vai ver aqueles números virando zero. É isso que vai valer o ser humano em a vida, tá? Sérias, pequenas cifras. A noção de riqueza passa a ser representada por ordens numéricas ou cifras numéricas. A economia e o mercado estarão centralizados e controlados por uma única entidade financeira digital e uma carteira digital de créditos feito de códigos pessoais. Está entendendo aonde entra a marca da besta agora? A empresa de biotecnologia Monsanto, para garantir o sucesso disso, comprada pela Bayer por 66 bilhões de dólares, por exemplo, se preocupou em deter as patentes sobre a maioria de sementes implantadas no mundo todo. Em 2010, Neil Hall, especialista norte-americano da Universidade Estadual de Iowa, declarou: hoje a Monsanto controla cerca de 90% das sementes. A corrida para patentear genes e tecidos tem por objetivo da aplicação de um sistema que controla e programa a vida, e neste caso, o controle mundial da alimentação. Um acervo genético controlado por uma estatal mundial da alimentação que, por meio de empresas supranacionais, processam vida alimentar sintética e os famosos transgêneros. Tá? A matéria Monsanto vence processos de 7,7 bilhões no Brasil, processo histórico de ação coletiva, motivo por sindicatos de agricultores brasileiros, e a decisão brasileira está alinhada com decisões semelhantes aos Estados Unidos e a Canadá. Monsanto investiu pesadamente em biotecnologia agrícola para se tornar o maior vendedor do mundo de sementes. Ô pastor, o que os caras querem com isso? A mesma coisa lá daquele banco na Noruega, que eles mantêm dentro do Polo Ártico. Todos os gêneros das sementes e todos os países foram solidários a doar isso. Lembra? Tá? A Embrapa, que pegou e colocou em PDF uma matéria de denúncia minha. Guardou lá, não sei porquê, na nuvem. Ela se ofendeu por eu dizer que aquilo ali é controle alimentar. Tá? É uma visão apocalíptica já da economia. O que eles querem? Senhores, o homem com sementes, ele produz o seu próprio alimento. O homem escravo da industrialização, ou dependente de patentes alimentícias, ele só come quando eles querem.
a sociedade passa a ficar independente, passa a ficar totalmente dependente destas empresas que detêm o recurso ou o valor alimentar. Eu vou dar um exemplo. Ah, vocês não querem? Então nós também não vamos dar alimento. Então nós não vamos também dar sementes, e sementes transgênicas, tá? Que não se reproduzem, só produz aquilo, quando eles querem, no tempo que eles querem. Tudo controlado por eles. O que você entende por isso? Você vê como que é profundo aquilo que Jesus falou a João? Ninguém compra, ninguém vende, ninguém faz nada se eles não deixarem. E por quê? Porque toda vida estará patenteada e o homem não terá mais, não terá mais o individualismo econômico, a autonomia econômica, porque os papéis, tudo que ele possuía, o que ele tinha, foi para dentro de um banco digital, que agora é controlado por ele. E o propósito do dinheiro eletrônico é exatamente isso. É escravizar a economia mundial e tirar a independência econômica das pessoas. O governo mundial sabe que todos nós poderíamos quebrar um banco somente tirando o dinheiro de lá. E com a quebra da moeda do dinheiro em espécie, a moeda digital certifica o fim da intimidade, dos direitos individuais, do anonimato econômico, da independência e centralização dos valores pertencentes às pessoas. Uma ditadura digital global que visa não só controlar, vigiar, seguir pista das pessoas do que elas possuem economicamente, como a troca de bens, mas perpetuar o monopólio digital. Com o número dessa pessoa, com o número desse produto, com o número desse valor acreditado e etc. Que seja escrava de licitações e sanções econômicas. Entende agora o que é o anticristo? Um potencial totalitarista que passará a controlar e chantagear a população mundial sem liberdade nominal, sem dinheiro efetivo, sem sementes. Poder interromper seu acesso ao dinheiro eletrônico, carteira digital, por qualquer motivos políticos ou constitucionais. Serão inimigos do Estado e deverão apagar seu número ordenador central com uma simples frase: pessoa indesejável. Caberá exclusão digital se houver revolta. Como sobreviver numa época como essa? Se tudo é providenciado pelo Estado digital, como sobreviver? Eu digo dentro de uma perspectiva de revolta. Eu não quero aceitar esse negócio. Mas não cabe mais você decidir se você quer ou não. Quem decide agora é eles, dentro dessa perspectiva de quarta revolução. Agora eu vou entrar no mérito para encerrar isso aqui. O que seria uma perspectiva tribulacionista? Senhores, uma igreja vivendo nessa época, eu não quero. Da onde vêm as licitações? Da onde vem a arbitrariedade? Porque agora eles dominam todos os aspectos da vida. E de uma vida artificial que eles criarem, todo mundo acatou. Está todo mundo pagando pelo pecado aqui, senhores. Mas uma perspectiva tribulacionista. Para aqueles que querem ficar na tribulação, os super-heróis que eu mencionei, os deixados para trás, vamos derrotar o anticristo. Vamos vencer o anticristo. Vai lá, filhão, vai firme, porque eu não vou estar nessa parada. Espero que o meu Jesus volte antes. Uma perspectiva: o fim da intimidade, do anonimato, dos direitos individuais, da independência, a descentralização dos valores pertencentes a uma única pessoa. Ninguém mais é o que tem. Ninguém mais é o que tem, o que possui. Agora é o que a internet diz. Agora estamos dentro de uma perspectiva de uma gestão 100%, uma gestão global, 100% virtual e totalitarista. Ponto. E Jesus falou que vai chegar lá. Dentro de uma perspectiva de um cadastro digital único, gerando cidadão virtual de prestígio. Agora você é prestigiado porque você tem uma
um banco virtual porque você tem uma identidade virtual, porque você tem um cadastro digital. Isso vai fazer você se sentir superior àqueles que não têm, que estão no anonimato. Vocês querem uma noção disso? As eleições só serão feitas agora debaixo do quê? De leitura biométrica. Quem não tiver cadastro lá não vai poder votar no presidente, votar para presidente, né? Olha o sentimento da população. Eu não posso deixar de existir, eu não posso deixar de me adequar. O que vai fazer? Já é um vício, vou lá me cadastrar. É assim. O sentimento de prestígio, o sentimento de superioridade em relação àqueles que vão se revoltar. Vocês não vão ser nada, é assim que eles vão pensar. Nós existimos, vocês não. Terceira perspectiva, uma carteira digital de créditos, uma plataforma de consumo, de mercado e de serviço. Ou seja, se você não tiver essa carteira de créditos que eles vão dar, você não pode comprar, você não pode vender, você não pode consumir, você não pode exigir serviços e sequer direitos civis. Ou você é ou você não é. Então, para ser um cidadão digital, você precisa aceitar a gestão global, se cadastrar na unidade digital única, ser um cidadão virtual de prestígio e ter uma carteira digital de crédito onde tudo que você possuou, ganhou na sua vida, esteja na mão deles, escondido em algum lugar, que só se transformou em alguns números para você, da qual você vai sempre entrar lá para saber quantos mais você tem. Então a perspectiva de Apocalipse 13, versos 16 ao 18, que eu já li, tá? Que traz uma perspectiva tribulacionista, agora sem dinheiro efetivo, sem relações interpessoais, porque não tem internet, sem sementes para cultivo. Como é que eu vou sobreviver se eu rejeitar? Sem acesso à plataforma digital. O que nós seremos numa época assim? Porque se o anticristo chegar para a igreja e disser: olha, vocês negam Cristo, neguem a fé, neguem a religião, neguem tudo de vocês, e aceitem participar disso, você vai falar: não, eu não quero, porque vou me manter fiel a Jesus. Então paga a conta, filho, porque você a partir de agora não existe. Então ele não vai precisar matar, todo mundo vai morrer automaticamente. Não tem recurso, não tem direitos, não tem sobrevivência debaixo de uma perspectiva dessa, porque está tudo canalizado. Agora vocês vão entender melhor o que é o anticristo numa época como essa. É o fim da liberdade. Então há 3 coisas que eu preparei para esse DVD para encerrar aqui. A primeira delas, existência. Senhores, existência depende de metafísica. Você existe porque nós estamos te vendo, porque a gente se relaciona, porque eu conheço a sua história, porque eu sei quem você é. A existência lá atrás, ela dependeria de uma visão metafísica. A existência aqui nessa época, a base dessa concepção dependerá exclusivamente de uma identidade virtual criptografada, de um cadastro digital e plataforma global. Aqui surge a possibilidade de uma classe superior à comum, de uma categoria digital. Você só existe se você for um. Se você não for, não basta ter um corpo, não basta ter uma vida, não basta ser humano. Nós vamos te excluir. Olha o poder que esses caras têm na mão. Outro detalhe: liberdade, uma coisa que todo mundo discute. Autonomia. A base dessa concepção de autonomia é o seguinte: você é humano, então você merece o direito de qualquer outra raça ou qualquer outra pessoa. Todos somos iguais. Eu digo na questão dos direitos humanos, tá? Não se divide por classes. Isso que estão discutindo agora aí sobre direitos humanos é uma tremenda de uma besteira. Porque o preto é igual ao japonês, o japonês é igual ao branco e etc, etc. Não tem que ficar discutindo direitos. Humano é humano. É aquilo que eu disse para vocês. É a concepção da inferioridade, senhores, que dá potência para eles, tá? Mas nesse detalhe de liberdade, a liberdade é autonomia. Autonomia, eu quero dizer o seguinte: você existe porque você é humano, você tem vida humana, então você tem direitos. Agora, nessa perspectiva, muda, porque a base da concepção de liberdade
passa a ser uma propriedade intelectual jurídica, impondo um padrão de valores e princípios do qual sejam coletivos e individuais, ao mesmo tempo coletivos e individuais, e a forma de se expressar e pensar agora vai ser monitorada, controlada e fiscalizada. Você não pensa mais por você mesmo, você não se expressa mais por você mesmo. Agora você faz do jeito que eles querem. É um pensamento robótico. É uma expressão robótica. É o fim da liberdade. Então há 4 conceitos que eles vão dominar, que eu já disse aí: identidade, moralidade, família e ética. Como religião, como todas as coisas que vocês queiram que vem colocar. Acabou. E como a igreja pode resistir a uma perspectiva dessa? Vocês querem esperar por ela e enfrentar? Não é bíblico, mas quer, fique por conta. Você não conseguiu servir Jesus com todas essas facilidades, você vai conseguir servir a Ele numa época assim? É só pensar. Terceiro princípio: direito. Todos têm direito à justiça, mas a perspectiva do direito agora, nessa visão tecnológica, é que a base desta concepção dependerá de valor creditado. A carteira virtual, quem tem ela tem crédito, quem não tem, não tem nada. Exemplo: crédito social da China, que já é um experimento social disso, para quem conhece aí. Trabalho, economia compartilhada, capital, créditos, recursos, produtos, serviços, só por meio de licitação do governo e sanções jurídicas. Por isso, para quem está conectado e tem acesso concedido. Você é quem? Eu sou o fulano de tal. Não é o teu nome que eu quero, é os teus dígitos. Fala aí o teu número, digita a tua senha. Ah, a gente não conhece você aqui não. Aqui, já viu senha inválida? Senha inválida. Já viu o nome inválido? É isso. Você não teve acesso concedido. Então não tem serviço, não tem trabalho, não tem economia, não tem crédito, não tem recurso, não tem direito. Porque foi excluído por alguma razão de rebeldia. Coube exclusão digital para você. Você vive como? Você vai fazer o quê? Por isso que este governo e essas entidades como o anticristo vai ter tanto poder em mãos. Por isso que eles vão controlar toda a raça humana, porque tudo vai estar catalogado, tudo vai estar simplificado e canalizado num único sistema. Isso é fácil o raciocínio. É simples. Agora o que me surpreende são pessoas acreditarem que vão conseguir servir a Cristo nessas condições, senhores. Não subestime o poder deste mal. Não subestime a força disso que hoje nós documentamos aqui. A igreja, ela tem que saber os seus limites. Ela tem que conhecer as suas fragilidades. Ela tem que ter percepção disso. Por quê? Porque qualquer cálculo errado, quem vai não volta. E quando o sistema pedir como preço de existência, liberdade e direito a confissão de fé e a obediência a Cristo, para aqueles que são materialistas e que já foram trabalhados como eu tratei aqui, não vão conseguir negar. Por isso que esses conceitos de que basta moral, que basta moral, que basta santidade, precisa de muito mais do que isso. Como também outro conceito, pode pôr aí na testa, onde você quiser aí, que quando vier a sanção e as implicações que ferem a fé, a gente larga disso como se fosse um pingente. Senhores, tomem cuidado. Por isso que eu falei da sinarquia. Por isso que eu falei dessa fraternidade de intelectuais. Eles se infiltraram dentro da igreja para fazer esse mix de teologia e intelectualismo para envenenar todo mundo aqui a aceitar o que vem aí. Intelectuais que trabalham para isso, para te convencer de que a ONU é o melhor governo que poderia haver e de que tudo aquilo que ela traçou em agenda é uma carta de esperança para você, de um mundo melhor. Você vai acreditar nisso?
A carta de esperança que eu creio é que Jesus deu à igreja. Ele volta. E volta para arrebatar a igreja. Tudo isso que eu falei no DVD trata, confirma cada aspecto da narrativa dele, do que ele avisou e do que ele disse. Com ciência, com materialidade, com fatos. Ninguém esperasse que a gente fosse chegar a esse ponto, mas nós chegamos. Nós chegamos. E agora o que nós temos que fazer é encarar o quê? Até que ponto nós estamos comprometidos? Porque quem precisa se disciplinar, a hora é agora, tá? Ah, eu tô só no dedão da biometria, pastor. Então começa a trabalhar uma perspectiva de vida de um dia não depender mais daquilo. De um dia que tiver que largar para valer. Começando pela questão do implante de biochip no corpo, que é uma coisa insustentável para cristão. Que eu já passei por isso e não vou retomar. Tá? Procurem conhecer os limites. Trabalhem as vossas fraquezas e as vossas limitações. Procurem em Cristo resolver o vosso problema moral, espiritual e de fé. Construam um contexto com Cristo. Nós vamos precisar para enfrentar o que vem aí. Não subestimem este poder. Permaneça sobre os céus e os astros, a vinda do Senhor. Permaneça sobre os céus e os astros, a vinda do Senhor. Mostra meu rosto, Rei da terra. Mostra meu rosto, Rei da terra. És o dia. Peço os montes aos rochedos, escondei-nos do Senhor. Peço os montes aos rochedos, escondei-nos do Senhor. Mostra meu rosto, Rei da terra. Mostra meu rosto, Rei da terra. És o dia. Rei dos reis, Senhor dos senhores, fiel, justo e verdadeiro. Esta beleza envergonhará até dobrar os joelhos. Cai sobre ele o seu dia. Mostra-me o rosto, Rei da terra. 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 Cai sobre ele o seu dia. É seu dia.